Iremos ler do versículo 1 ao versículo 10. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, diz assim a palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quero, mais uma vez, orar. Grandioso Deus, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua majestade, clamando mais uma vez que o Senhor seja misericordioso conosco, que a Tua palavra, ela penetre nos nossos corações, e que por meio do Teu Santo Espírito, utilizando a Tua palavra, os nossos corações sejam expostos e que haja confissão, que haja arrependimento e que haja um interesse de praticar boas obras, obras que glorificam o Teu santo nome, obras de obediência. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos o quão impossível é para o homem essa compreensão da Tua palavra. Te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade ao Teu povo. Tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. Cobiça, inveja, sentimento faccioso, esses são sentimentos que nós costumamos ver lá fora. Nós costumamos ver no mundo, como alguns falam, né? Não é algo próprio da igreja, é algo que de fato nós temos visto aí fora. Nosso contexto político, por exemplo, eu creio que é um contexto onde você percebe claramente pessoas que discursam muitas vezes movidas por inveja, pessoas que muitas vezes discursam movidas por cobiça, questões facciosas onde não expressam justiça, muito pelo contrário, pessoas que se reúnem para que possam ludibriar umas às outras, para que possam enganar umas às outras. Seria muito bom para nós se pudéssemos admitir que essa realidade é uma realidade apenas para fora da igreja. Mas, infelizmente, essa realidade, ela se encontra também dentro da igreja. Ela se encontra entre o povo de Deus. E aqui, irmãos, nós temos um retrato da igreja do primeiro século, da igreja de Tiago. A igreja a qual Tiago escreve a sua carta. Vale lembrar que Tiago, ele não escreve a sua carta
para uma igreja específica. Eram os crentes da dispersão. Eles estavam espalhados por uma determinada região. E Tiago, então, escreve a sua carta para corrigir esse problema que estava afetando essas comunidades que estavam reunidas numa determinada região. Infelizmente, nós nos deparamos com essa triste realidade. O texto que nós lemos, especialmente o versículo 1 ao versículo 3, ele tem uma estreita relação com um parágrafo anterior, que vai do verso 13 ao verso 18. Tiago, ele inicia no verso 4, no capítulo 4, versículo 1, fazendo uma pergunta. E ele mesmo responde essa pergunta. Ele pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E ele responde com uma pergunta: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, essas guerras e contendas que existem entre vós, elas existem por conta daquilo que está no coração de vocês. E de uma maneira mais prática, de uma maneira mais clara, você pode olhar o versículo 14, por exemplo, do capítulo 3, e o versículo 16, e você vai começar a perceber o que é que estava no coração daquelas pessoas. E você vai ver no versículo 14, que a inveja amargurada e o sentimento faccioso estava no coração daquelas pessoas. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 3. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. O verso 16 do capítulo 3 fala a mesma coisa. Inveja e sentimento faccioso. E era exatamente isso que estava causando confusão e toda espécie de coisas ruins. O princípio orientador, aquilo que regia o coração daquelas pessoas, aquilo que modelava as atitudes daquelas pessoas, não era a sabedoria do alto, mas era a sabedoria terrena. Tanto que Tiago, ele diz no verso 15, esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, se estas coisas, elas existem dentro do coração de um homem, essas coisas existindo no coração de alguém, o resultado disso, Tiago, ele esboça então o resultado ou o efeito de alguém que tem um coração amargurado, alguém que tem um coração com inveja, alguém que carrega sentimento faccioso no coração, ou a sabedoria que vem da terra, uma sabedoria que obviamente é terrena, uma sabedoria que é animal, uma sabedoria que é conduzida pelo padrão demoníaco. O resultado ou o efeito disso, nós encontramos aqui no verso, especialmente do versículo 2 ao versículo 3. Você vai ver no versículo 2, acompanhe comigo, por favor. Tiago, ele repete algumas questões que ele fala no parágrafo anterior. Ele fala de cobiça, ele fala de inveja, mas ele fala também dos resultados, dos efeitos, dessas guerras, desses prazeres que militavam na carne dessas pessoas. E o primeiro efeito que nós observamos Tiago falar, olha o versículo 2, Tiago ele diz, cobiçais e nada tendes. Uma tradução literal nós podemos dizer, vocês cobiçam e não têm, por isso vocês matam. Esse era o primeiro resultado que havia no meio daquela igreja. Por conta da cobiça, por conta do sentimento faccioso, por conta da inveja, aquelas pessoas elas estavam cometendo homicídio. E é importante nós entendermos que Tiago não está falando aqui nessa questão do homicídio como uma questão literal. Tiago não está dizendo que literalmente eles estavam matando uns aos outros. Tiago usa esse termo no sentido figurado. Eles estavam odiando uns aos outros por conta daquilo que eles estavam cobiçando e não estavam adquirindo. Então eu cobiço algo, eu invejo, e por conta daquilo que eu não tenho e eu encontro no outro, então eu passo a odiar o meu irmão. Tiago qualifica isso como a quebra do sexto mandamento. Daí nós percebemos a seriedade que é uma postura de cobiça, uma postura de inveja, uma postura de ódio contra o irmão. Não é só a minha opinião, não é só a minha postura, não é só aquela coisa do tipo, não, mas eu não me dei com ele e não quero me relacionar com ele.
Tiago diz que isso é a quebra do sexto mandamento. Não matarás. E aí você olha, 1 João capítulo 3, versículo 15, João ele trabalha a mesma perspectiva. Ele diz que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Mas como os leitores de Tiago, eles estavam assassinando uns aos outros? Você há de lembrar aquilo que nós vimos no capítulo 2 de Tiago, no versículo 9 ao versículo 11, a palavra de Deus nos diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Mas o que esse mandamento tem a ver? A acepção de pessoas era exatamente a quebra deste mandamento, não matarás. Eles estavam assassinando uns aos outros por conta da acepção, mas eles estavam também assassinando uns aos outros por meio da maledicência. E olhe, por favor, o capítulo 4, no verso 11 e verso 12. Texto que nós iremos abordar com maiores detalhes no próximo domingo, se Deus quiser. A palavra de Deus diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então eles estavam, por conta desse sentimento faccioso, por conta dessa inveja amargurada, eles estavam matando uns aos outros. Daí nós entendemos, irmão, o quão sério é nós fazermos acepção de pessoas ou nós falarmos mal uns dos outros. Nós estamos quebrando o mandamento do Senhor. Mas o segundo efeito, ou o segundo resultado de um coração que carrega inveja amargurada, ou sentimento faccioso, de um coração que abraça a sabedoria do mundo, nós encontramos ainda no verso 2, quando ele diz, mais uma vez, cobiçais e nada tendes, por isso matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Vocês invejam e vocês não podem ter aquilo que vocês invejam, por isso vocês vivem a fazer guerra. E aí nós nos armamos por meios facciosos, nos ajuntamos em grupinhos porque nós invejamos o outro. Nós não temos a capacidade de sermos gratos a Deus por aquilo que Deus nos deu, ou por aquilo que Deus deu ao nosso irmão. Nós então invejamos. E demonstramos isso de que maneira? Acepção de pessoas, maledicência, falando mal uns dos outros. Essa é a segunda característica, ou o segundo efeito de alguém que abraçou a sabedoria terrena. Será que essas coisas estão distantes de nós? Será que essas realidades elas estão fora da igreja? Mas o terceiro efeito que Tiago menciona de alguém que abraça a sabedoria terrena são orações que não são respondidas. Olhe o final do verso 2. Tiago diz: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. As orações daqueles irmãos eram orações equivocadas, porque eram orações regidas pela sabedoria terrena. Vale lembrar que aquelas pessoas se achavam detentoras do conhecimento, se achavam crentes mesmo, mas Tiago vem desconstruindo a ideia que muitos deles tinham, porque eles achavam que conhecer a Deus, ser um servo de Deus, era somente se colocar ali, no templo, para ouvir aquilo que Deus tinha a dizer, especialmente na sinagoga, era mais o contexto daqueles dias, ouvir a palavra e tranquilo. Mas Tiago diz, não, vocês não podem só ouvir, vocês devem praticar a palavra do Senhor. Eles estavam então
cobiçando, eles estavam invejando, eles estavam matando, eles estavam fazendo guerras uns com os outros, e o resultado disso é que eles oravam, mas Deus não respondia às orações deles. Eles clamavam, eles elevavam as suas vozes a Deus, mas as suas orações não eram respondidas, suas orações não eram consideradas, porque elas partiam de um coração egoísta, elas partiam de um coração idólatra, elas partiam de um coração que podia até tentar convencer a Deus, mas Deus é aquele que não olha o exterior, Deus é aquele que olha o coração. Deus sabe das nossas motivações, Deus sabe por que nós oramos, e Deus, Ele não atende as nossas orações quando elas são feitas por motivos errados. Ainda que nós enganemos muitas vezes uns aos outros com a nossa falsa piedade, Deus não é enganado, Deus não é manipulado por nós. O Senhor Jesus, falando sobre oração, Ele diz no capítulo 14 de João, do verso 13 ao verso 14: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O pedido daqueles irmãos não visava a glória de Deus. O pedido daqueles irmãos não tinha como finalidade aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não, Senhor, é a minha vontade. Não, Senhor, é aquilo que eu acho que a igreja deve ter. São os defeitos que eu identifico na igreja, mas que não tem nada a ver com a Escritura. E os defeitos, eles têm a ver com pessoas. E aí, eles, por conta de um desejo totalmente equivocado, por conta da cobiça, por conta da inveja, eles não estavam sendo ouvidos. Deus não estava considerando. E quando você vai para Isaías capítulo 1, a palavra de Deus diz que aquelas pessoas, por conta de um viver totalmente equivocado, elas cerimonialmente, elas adoravam a Deus de maneira correta, mas não adoravam a Deus em espírito, não adoravam a Deus com atitude correta. Deus escondia o rosto enquanto eles levantavam as suas vozes. Você sabe o que é isso? É exatamente o que a palavra de Deus nos diz no verso 6, na parte B. Deus estava resistindo aquelas pessoas por conta da soberba, por conta daquelas pessoas acharem que a luta, a batalha delas era contra carne e sangue. O inimigo daquelas pessoas não era o inimigo das nossas almas, era o outro. E isso por motivos egoístas, por motivos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 28, versículo 9, a palavra de Deus diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que nós podemos certamente trazer para esse contexto: a oração daqueles irmãos, elas não só estavam sendo rejeitadas pelo Senhor, Deus estava vendo com abominação. Era uma ofensa para Deus, porque eles não estavam considerando a lei do Senhor, eles não estavam considerando a palavra de Deus. E quão arriscado para nós, irmãos, é cairmos na mesma condição, elevarmos as nossas vozes a Deus em oração, e de repente até por uma questão de oratória, ou seja lá o quê, ou por conta de um suposto histórico de vida, convencer as pessoas, mas Deus não é convencido. Deus resiste àqueles que são soberbos, Deus resiste àqueles que não se dobram diante da sua palavra, Deus resiste àqueles que não se dobram diante da sua majestade. Ainda que o nosso discurso seja a nossa vida, os nossos frutos, eles denunciam se de fato o nosso coração ele está sendo conduzido por inveja amargurada, por sentimento faccioso, pela sabedoria terrena. Os nossos frutos não é uma questão que fica no mais íntimo do nosso coração. Muitas vezes revelamos isso, emitindo uma opinião que não edifica diante de um irmão que não tem nada a ver com aquela situação.
Os nossos frutos, irmãos, eles denunciam se de fato o que nós temos feito é abraçado a sabedoria terrena ou acolhido a sabedoria que vem do alto. Mas Tiago, ele faz uma constatação. No verso 4, ele, após trazer essas questões, após dizer que homicídios, que guerras e contendas, após dizer que as orações daquelas pessoas não eram respondidas por conta de que eles estavam abraçando a sabedoria terrena, Tiago os chama de infiéis. Olha o que diz o verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis aí é literalmente a palavra adúlteras. Não é a palavra adúltero ou adúlteros, mas adúltera. O que traz a ideia para nós de um relacionamento matrimonial, porque quando você vai para o verso 5, a palavra de Deus nos diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Falando a respeito desse relacionamento matrimonial. A nossa postura no sentido de abraçar a sabedoria do mundo, é uma postura de adultério diante de Deus, porque o relacionamento que Deus tem com a sua igreja é um relacionamento matrimonial, é um pacto, onde o Senhor Jesus ele é comparado com o noivo e nós somos a noiva. Daí, irmãos, nós entendemos o quão sério é nos portarmos de uma maneira totalmente longe dos padrões do Senhor. De repente, aquelas pessoas que são conhecidas como pessoas rebeldes, pessoas facciosas. Tiago olha para essas pessoas e diz: vocês são adúlteros. Vocês carregam o bom nome do Senhor, mas vocês se portam de uma maneira totalmente diferente. Vocês desconsideram o noivo de vocês. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, em Oséias capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que Deus ele manda o seu profeta, ele manda Oséias casar-se com uma prostituta, para figurar ali a prostituição de Israel, o adultério do povo de Israel, um adultério, obviamente, espiritual. Eles não estavam vivendo em função do seu único marido, Deus. Eles não estavam adorando a Deus de maneira exclusiva, eles não estavam amando o Senhor de todo o coração. Não se esqueça, quando você vai para Juízes, você vai perceber esse adultério espiritual de uma maneira muito clara. Eles adoravam a Deus, mas eles também tinham os seus ídolos. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos longe da idolatria, estamos longe de cairmos neste pecado, neste erro. Mas a pergunta é: quem modela as tuas atitudes? Quem é que motiva aquilo que você fala, aquilo que você pensa? Seja politicamente, seja da forma como for, você interpreta o mundo a partir de quem? Se é outra coisa, se é algo que não condiz com o pensamento de Deus, é outra pessoa, isso é a quebra do primeiro mandamento, quando o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Só Deus tem a primazia sobre a nossa vida. Só Deus é aquele que pode modelar, que deve modelar as nossas ações, as nossas atitudes. Por isso, Tiago, ele olha para os seus leitores e ele diz: olha, vocês, por conta das contendas, por conta do egoísmo que vocês estão cometendo, por conta da inveja que há entre vocês, por conta dos sentimentos facciosos, vocês são adúlteros. E muitas vezes nós simplesmente dizemos: não, mas é a minha opinião mesmo, pastor. A minha opinião, eu sou sincero. Se suas opiniões não são regidas pela palavra de Deus, você é um adúltero espiritualmente. Nós devemos, irmãos, ter os nossos pensamentos, a nossa teologia tão somente firmada no Senhor, e essa teologia, aquilo que nós cremos, se evidencia por meio da prática, se evidencia por meio das nossas ações. Tiago, ele diz: não compreendeis, verso 4,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não só nos colocamos numa posição de adúlteros diante de Deus, como nos colocamos numa posição de inimigos de Deus. E aí você lembra do texto lá de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora nós precisamos considerar o contrário: se Deus é contra nós, quem será por nós? Se nós nos colocamos como inimigos de Deus, se nós nos colocamos como pessoas que, não, mas eu tenho uma opinião, uma posição, mas essa opinião e essa posição, ela serve muitas vezes para montar facções, ela serve muitas vezes para criar guerras, ela serve muitas vezes para expressar um coração invejoso, um coração amargurado. Tranquilo, Deus se constitui como seu inimigo. E aí Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é o que consola e ao mesmo tempo faz o nosso coração tremer diante de Deus. É sério, irmãos. Será que as nossas obras, elas de fato têm refletido obras de sabedoria? Será que nós temos agido conforme o texto, o versículo 13 do capítulo 3, mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras? Será que nós temos agido conforme o versículo 17 do capítulo 3? A sabedoria que vem lá do alto, ela é pura, ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Nós precisamos, irmãos, considerar seriamente, o verso 5 diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Sem dúvida, essa citação é uma das citações mais difíceis do Novo Testamento, porque nós não encontramos a referência no Antigo Testamento. Mas, obviamente, não falamos que não é inspirado. Obviamente é inspirado, é a palavra de Deus. A palavra de Deus coloca dessa forma. Tiago expressa a questão dessa forma, a questão do ciúme, exatamente por conta desse relacionamento de aliança, esse relacionamento pactual que existe entre o povo e o seu Deus. E aí nós lembramos de 1 João 2, versículo 15 e 16, quando João ele olha para os seus leitores e diz: não ameis o mundo. O verbo ameis aqui traz a ideia de um relacionamento pactual, de um relacionamento conjugal. É o amor que traz lealdade, o amor comprometido. Vocês não devem amar o mundo, vocês não devem amar as coisas que há no mundo, porque Deus, Ele nos tem como sua esposa, como sua noiva. Nós pertencemos ao Senhor, nós devemos a Deus amor exclusivo. Daí Tiago dizer: vós que sois de ânimo dobre, versículo 8, limpai o coração. Vós que cogitais entre dois deuses, vós que cogitais entre duas ações, vocês devem ser constantes. Deus, Ele zela pelo seu povo. Mas aí nós olhamos agora o verso 6, e nós temos aqui, ainda numa constatação terrível, mas ao mesmo tempo nós começamos a vislumbrar aqui esperança, porque o texto diz: antes, Deus Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tiago estava refletindo aqui o ensinamento encontrado em Provérbios 3:34, que diz: certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus, ela é derramada sobre aqueles que reconhecem a sua miséria diante do Senhor. Não é à toa que o Senhor Jesus, Ele diz em Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é à toa que nós temos relatado em Lucas 18:14, digo-vos que este desceu justificado, naquela cena onde o fariseu e o publicano oram diante do Senhor. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tiago estava escrevendo aqui para a sua igreja. Muitos crentes estavam, infelizmente, incorrendo neste erro.
Muitos crentes, infelizmente, estavam abraçando a sabedoria do mundo, pelo que Tiago ele olha para essas pessoas e diz: olha, Deus dá graça, mas Deus concede graça aos humildes, ou seja, Deus concede graça àqueles que se arrependem. Mas aqueles que não se arrependem, aqueles que se portam de maneira contumaz, aqueles que não estão nem um pouco preocupados em admitir que caluniar irmãos, em admitir que se portar com maledicência é pecado, Deus resiste vocês, Deus resiste aos soberbos, Deus dá graça aos humildes. Mas os soberbos, irmãos, eles não têm esperança, porque os soberbos são inimigos de Deus, porque são amigos do mundo. E como é triste para nós admitirmos, assim como no contexto de Tiago, a possibilidade da existência de soberbos, que de repente são membros da igreja há tanto tempo, ou que de repente conhecem tanto de Bíblia, ou tanto de teologia, mas as suas obras, elas de fato refletem uma postura totalmente diferente. O verso 13 do capítulo 3, começa Tiago trazendo essa indagação: quem entre vós é sábio e inteligente? Então, mostre pelas obras de vocês. Eu não quero saber do tempo de que vocês têm de igreja, eu não quero saber do quão vocês sabem esquematizar a teologia de vocês, eu quero saber se vocês demonstram isso por meio de boas obras. Vocês demonstram isso por meio de uma atitude humilde? Se não demonstram, a sabedoria de vocês é terrena, é animal e demoníaca. Tiago, ele traz esperança para aqueles que se arrependem. E esse é um chamado para hoje, para aqueles que se arrependem. Deus detesta olhos altivos, Provérbios 6,17. Deus abomina aqueles que têm coração arrogante, Provérbios 16,15. Sabedores disso, irmãos, nós devemos então detestar o orgulho, nós devemos amar a humildade, mas muitas vezes parece que é o contrário que nós temos feito. Isaías 66:2 fala: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Tiago, diante dessa situação, diante da sua narrativa, diante dessa radiografia que ele traz da igreja, agora ele chama os seus leitores ao arrependimento. E esse chamado, irmãos, ele se estende a nós nesta noite. Este chamado não é só para os leitores de Tiago, esse chamado é para a igreja presbiteriana de Vila Varela. Nós somos chamados ao arrependimento nesta noite. E Tiago, ele vai dizer a partir do verso 7 até o verso 10, ele vai trazer algumas exortações. E a primeira exortação está no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que estava acontecendo com algumas pessoas é que eles estavam se sujeitando ao diabo, mas eles estavam resistindo a Deus. E Tiago chama essas pessoas ao arrependimento. E você de repente olha: mas é possível, pastor, um cristão ter essa postura? É óbvio, nós pecamos, infelizmente. Muitas vezes nos encontramos com o nosso coração duro. Mas assim como Tiago nos chama ao arrependimento, o Senhor Deus nos chama também. Mas aqueles que não se arrependem demonstram soberba e por isso demonstram-se inimigos de Deus. Mas para aqueles que são humildes, há esperança. Para aqueles que são humildes, há perdão. Tiago, ele diz: sujeitai-vos a Deus, estejam debaixo da autoridade do Senhor Deus, e não debaixo da autoridade do diabo. Ou seja, como é que vocês vão estar debaixo da autoridade de Deus? Refletindo a sabedoria do alto. A sabedoria do alto. Em alguns momentos, nós nos deparamos com estes irmãos demonstrando uma sabedoria terrena. E Tiago diz que essa sabedoria, ela não é só terrena. Ela é animal, mas ela é o que também? Demoníaca. Ou seja, eles estavam aderindo à sabedoria terrena. Eles estavam se envolvendo em contendas, eles estavam se envolvendo com inveja. E eles estavam, portanto,
resistindo a Deus, mas estavam se sujeitando à sabedoria deste século. Tiago, ele exorta estes irmãos: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. E a promessa de Tiago é: ele fugirá de vós. Mas como é que nós demonstramos essa sujeição ao Senhor? Está no versículo 21 e versículo 22 do capítulo 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sujeição a Deus é sujeição à sua palavra. O que significa, irmãos, que muitas vezes achamos que nos rebelamos contra a opinião de pessoas, quando na verdade não paramos para refletir se tal ensinamento é bíblico ou não. E aí nós nos portamos com rejeição diante da palavra de Deus, diante do próprio Deus, e não diante de pessoas. Nós devemos viver em prol dos mandamentos do Senhor e não do nosso coração pecaminoso, do nosso coração corrompido. Sujeitai-vos a Deus, se dobrem diante do Senhor, se humilhem diante dEle, Ele é o Senhor. A igreja não é palco para expressar as nossas opiniões, no sentido de que eu vou aqui para contribuir. Não, nós estamos aqui para nos submeter à palavra de Deus. Nós estamos aqui para sermos regidos por um rei que está no trono e que governa a igreja presbiteriana de Vila Varela. Por isso, irmãos, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Mas nós vemos o diabo nas igrejas neopentecostais, nós vemos o diabo em pessoas que matam literalmente umas às outras, em pessoas que cometem crimes terríveis na sociedade, mas somos incapazes de perceber que muitas vezes o diabo está num sentimento faccioso. O diabo está muitas vezes num coração amargurado que busca de todas as formas destruir a reputação dos irmãos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa sujeição a Deus, ela deve ser uma sujeição total, não é uma sujeição parcial. Quando o Senhor Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês devem negar a si mesmos. Jesus não está falando neguem-se a si mesmos diante daquilo que convém. Abram mão daquilo que convém. Não abram mão completamente da vida de vocês. É tanto que o Evangelho nos chama para perder a nossa vida. O Evangelho nos chama para a morte. O Evangelho não nos chama para que a gente negocie com o Senhor. Nós somos chamados para morrer para nós mesmos e viver aquilo que Cristo tem para nós. Viver Cristo. Nós somos chamados para isso. Mas existem aqueles que sujeitam-se parcialmente. E essa sujeição parcial, ela não é recebida pelo Senhor, porque isso é visto como soberba. Deus não quer entrega parcial, Deus quer entrega total, sujeição total. E aí eu lembro de uma história que eu ouvi em 2014, no acampamento. Na época eu era acampante, onde o pregador ele contava a história de um jovem que, depois de receber ensinamentos de seus pais que eram cristãos, quando este jovem chegou à fase adulta, ele resolveu sair de casa e viver dissolutamente. Sair da igreja e viver de acordo com o seu coração, fazer aquilo que estava no seu coração. Certo dia, esse jovem foi acometido de um acidente e ele então ficou paraplégico. Um cristão foi ao encontro desse jovem e falou do Senhor Jesus para ele. E ele olha para aquele cristão e diz: olha, mas... Quando ele se lembra dos ensinamentos dos seus pais, ele diz: olha, Deus não vai receber um homem pela metade. Ele imagina: eu tive tantas oportunidades de servir a Deus e fiz aquilo que o meu coração mandou, e agora que eu estou paraplégico, será que Deus vai me aceitar? E a resposta daquele cristão para aquele rapaz é: Deus, ele rejeita um homem por inteiro que se entrega pela metade, mas aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Deus, ele quer o nosso coração. Deus, ele quer o nosso coração porque o relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento pactual.
É um relacionamento de noiva com o noivo, onde nós devemos aspirar por ele, onde nós devemos almejar este encontro. Nós devemos nos sujeitar a Deus. Será que a nossa entrega tem sido total diante de Deus? Será que nós temos sujeitado os nossos sentimentos a Deus? Será que nós temos levado as nossas iras em oração a Deus e suplicado a Deus por misericórdia? Ou será que nós temos agido conforme os nossos sentimentos, reagido, demonstrando assim uma sabedoria animal, não uma sabedoria que desce do alto, uma sabedoria cheia de misericórdia? Essa é a primeira exortação de Tiago: sujeitai-vos a Deus. Olhe agora o verso 8. Tiago, ele diz, a segunda exortação: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Essa é a segunda exortação que nós identificamos aqui. Nós devemos nos achegar a Deus com um coração cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com um coração que está ali disposto a ouvir aquilo que Deus tem a dizer e a se submeter àquilo que Deus tem a dizer. Achegai-vos a Deus. E a promessa que Tiago nos dá é que Ele se chegará a nós, Deus se achegará a nós, Deus vem ao nosso encontro demonstrando a sua graça e misericórdia. Lembre-se daquilo que diz a palavra de Deus. No verso 6, Ele dá maior graça. Deus concede graça aos humildes. Deus concede graça àqueles que se achegam com um coração humilhado na sua presença. Deus, Ele se encontra com o contrito e abatido, mas Deus rejeita o soberbo. Achegai-vos a Deus. Malaquias 3:7. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Como? Como nós iremos nos aproximar diante desse Deus que é santo? Olhe ainda no verso 8. A palavra de Deus nos diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como nós somos chamados a demonstrar essa sujeição, como nós somos chamados a demonstrar este encontro, este momento onde nós nos achegamos a Deus. Nós devemos, irmãos, purificar as nossas mãos, ou seja, nós devemos purificar as nossas obras. Nós devemos abrir mão daquilo que tem sido uma postura, um caminhar errado. Purificai as mãos, parem de fazer coisas que reflitam a sabedoria do mundo, parem de cobiçar, parem de invejar, parem de fazer guerras, parem de fazer acepção de pessoas, parem de abraçar a maledicência. Purificai as mãos, pecadores. É isso que Tiago nos chama. No Salmo 24, versículo 3, versículo 4, exatamente o texto que Tiago reflete aqui, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Essa ideia de purificar as mãos e limpar o coração é uma ideia do Antigo Testamento que está relacionada a uma limpeza cerimonial. Mas a limpeza que Tiago fala aqui é uma limpeza espiritual. Nós devemos abrir mão das nossas obras, obras que não glorificam a Deus, obras terrenas, obras demoníacas, e abraçar as obras que vêm do alto. Purificar as mãos, limpar o nosso coração, ou seja, nós devemos não só deixar de fazer aquilo que é errado, nós devemos tirar do nosso coração aquilo que nos tem levado a fazer o erro, nos tem levado a cometer os erros. As nossas atitudes, na verdade, elas refletem as nossas crenças. As nossas ações, elas são frutos do nosso coração. Nós devemos não só deixar de falar mal dos outros, não só nós devemos deixar de fazer acepção de pessoas ou deixar de cometer os pecados que o Senhor condena nas Escrituras. Nós devemos, irmãos, nos submeter a Deus. Nós devemos substituir aquilo que é uma crença equivocada do meu coração. Se antes eu sentia ódio, eu devo agora sentir amor pelo meu irmão. E eu devo clamar a Deus que faça essa substituição no meu coração.
Se antes eu era alguém que me alimentava por meio da autocomiseração, eu sou coitadinho, agora eu devo ser grato diante daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós devemos limpar os nossos corações, conforme nós vemos no capítulo 1, versículo 21. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós devemos deixar de lado aquilo que é pecado, e nós devemos acolher aquilo que é correto, aquilo que de fato agrada a Deus. Tiago, ele chama os seus leitores de pecadores e pessoas de ânimo dobre. A mesma expressão que nós encontramos no verso 1, no versículo 8, quando ele diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. No contexto do capítulo 1, era alguém que ora confiava em Deus e ora não confiava no Senhor. No contexto do capítulo 4, é alguém que ora, afirma de todo o coração, com toda a piedade do mundo: olha, eu sou crente, eu sou firme, eu sou alguém que de fato teme ao Senhor. Mas essa pessoa, ela não é constante. A regra dela é ser inconstante. A regra é: ora eu estou firme, ora eu estou falando mal dos outros, ora eu estou no serviço do Senhor, ora eu estou invejando, armando contendas, fazendo acepção de pessoas. Tiago chama essas pessoas e diz: olha, purificai a mão de vocês, as mãos, purificai o coração de vocês, não sejam inconstantes, sejam constantes no temor do Senhor. A exortação no verso 9, Tiago, ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A confissão, irmãos, a verdadeira confissão diante do Senhor, ela deve causar tristeza aos nossos corações. Mas como é triste muitas vezes nos depararmos com pessoas que parecem que não estão aqui, parece que aquilo que está sendo dito aqui não tem nada a ver com elas. Isso tem a ver com todos nós que estamos aqui nesta noite. Nós devemos lamentar, nós devemos chorar, porque ainda que de repente eu tenha me exercitado na piedade e tentado de todas as formas fugir dessas questões, o nosso povo abraça maledicência, o nosso povo abraça coisas que não agradam ao Senhor. Nós devemos chorar pelos nossos pecados e não ter uma postura de: mas para que isso? Eu não estou errado, o que é que eu tenho a ver? Precisamos resgatar o lamento, irmãos. Precisamos nos entristecer mais pelas nossas obras de iniquidade diante de Deus. Joel capítulo 2, versículo 19. Ainda assim, agora mesmo diz, capítulo 19, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. A tristeza, ela é a marca do verdadeiro arrependimento. Nós não confessamos por confessar. Nós não confessamos com aquele sentimento de até logo pecado. Eu estou confessando aqui, mas já eu volto. Nós devemos chorar, irmãos. Nós devemos nos entristecer. Porque, de fato, os nossos pecados, eles ofendem o nosso Deus. Mas estamos tão preocupados com a nossa reputação, que nos contentamos com o fato de que ninguém sabe. Ou que eu não fui pego e está tudo bem. Nós devemos chorar, porque estamos diante de um Deus que é santo. Estamos diante de um Deus que mandou o seu Filho para morrer por nós, para cumprir aquilo que não poderíamos cumprir. E estamos desconsiderando aquilo que Cristo fez por nós. É triste, irmãos, nós constatarmos que muito provavelmente muitos daqueles que estão aqui ainda não conhecem salvificamente a Deus, porque nunca foram capazes de chorar pelos seus pecados, e não foram capazes porque não foram alcançados pela graça de Deus. Você há de lembrar de João 15, sem mim nada podeis fazer. Pessoas que são incapazes de pedir perdão, pessoas que são incapazes de reconhecer o seu erro, de reconhecer o seu pecado. O Senhor Jesus nos diz nas bem-aventuranças, no versículo 4 do capítulo 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Após reconhecermos a nossa miséria diante do Senhor, nós devemos lamentar profundamente. E aí ele encerra com o verso 10, dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Interessante que o verbo aqui, ele meio que se encontra na voz ativa. Nós devemos nos humilhar. A ideia do verso, no texto original, é: vocês serão humilhados diante da presença de Deus. A presença de Deus, a contemplação da majestade do Senhor, inevitavelmente nos humilha. E porque ela nos humilha, nós nos submetemos a Ele, nós nos sujeitamos a Ele. Porque ela nos humilha, nós simplesmente nos achegamos a Ele, nós simplesmente purificamos as nossas mãos, nós limpamos o nosso coração. Sabe por que muitas vezes não nos humilhamos? Porque muito provavelmente você se encontra cego diante da santidade, da majestade de Deus. O texto diz, irmãos, que nós devemos, sim, essa postura, essa atitude diante de Deus, ela deve ser vista não só no sentido passivo, mas no sentido ativo também. Nós devemos buscar nos humilhar diante do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Diante do texto que nós falamos, como está o seu coração nesta noite? A quem estamos enganando, irmãos? Para quem estamos vivendo? Será que vale a pena continuarmos a sustentar sentimentos que vêm do mundo? Será que vale a pena? Será que vale a pena nos colocarmos como inimigos de Deus? E ainda que ninguém aqui, e eu sei, é claro, quem aqui em sã consciência, nesta noite diria: não, mas eu quero ser inimigo de Deus, está tudo certo para mim. As nossas obras, elas refletem se de fato, nesta noite, você é alguém que está se portando com soberba, e se é o caso, o Senhor dá graça aos humildes. Arrependam-se. Vamos pedir perdão a Deus. Clame ao Senhor por misericórdia. O texto diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É Deus quem nos exalta. É Deus quem confere dignidade a nós, e não nós mesmos, irmãos. Nós não temos que estar brigando pelas nossas reputações, nós não temos que brigar pela nossa imagem. Nós devemos sim brigar pela imagem do Senhor, nós devemos sim brigar pela verdade. A verdade sim é a verdade do Senhor, e essa deve ser exaltada. A verdade está acima de nós. Viver no erro e distorcer a verdade, sacrificar a verdade, não é isso que o Senhor nos chama a fazer. Mas a questão aqui é que esses irmãos, eles não estavam brigando pela verdade. Eles estavam brigando por padrões que estavam nos seus corações, padrões equivocados, padrões egoístas, orgulho. Era isso que eles estavam brigando. Vamos nos arrepender, irmãos, e vamos clamar ao Senhor, clamar a Deus por misericórdia. Vamos confessar a Deus, e não vamos aceitar sentimentos facciosos, inveja amargurada. Não me canso de dizer, isso é uma coisa que se volta contra mim, contra todos que estão aqui. Nós temos uma nova identidade em Cristo, e quem modela as nossas ações é Ele. Deus não quer saber se você é mineiro, se você é cearense, se você é carioca, se você é, seja lá o que for. Você carrega o bom nome do Senhor, e é isso que deve modelar as suas atitudes. A gente às vezes ouve que o cearense é bruto, o mineiro é desconfiado, o paulista é arrogante. Diante de Deus, nós devemos ser como Cristo. É isso que deve moldar a minha atitude. Então, eu não quero saber se você, da região que você é, se você carrega o bom nome do Senhor, você deve viver de maneira digna do Evangelho do Senhor. E viver de maneira digna do Evangelho do Senhor é lutar por uma igreja unida, uma igreja que se une, obviamente, em torno da verdade, uma igreja que vive a verdade, uma igreja que adora de maneira pura somente o Senhor.
Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para a sua glória. Vamos orar, irmãos.